Isaías 55, versículo 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu. Correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus, e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Hoje, no caso é hoje. Isaías 55, 6 diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui no versículo 7 fala da necessidade do arrependimento. O arrependimento é reconhecer que você está pecando contra Deus, está no caminho maligno, no caminho mau, fazendo coisas que não agradam a Deus, coisas impiedades. E aqui ele aconselha: deixe o ímpio o seu caminho. Então é abandonar o erro. E o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Então, quando o homem decide abandonar os seus maus pensamentos e seus maus caminhos, Deus promete que irá se compadecer dele. Então, arrependimento é abandonar o mal. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Torne para o nosso Deus. Então, quando a pessoa está fora da presença de Deus, está vivendo em trevas, em confusões com as pessoas, com os irmãos, porque quando você está em confusão com o próximo e com o irmão, você está em trevas, mesmo pensando que não está. Prostituições, idolatrias, invejas, iras, maledicências, constante abandono do caminho do Senhor, todos os dias, e você pensa: não vou tornar para Deus porque eu não tenho mais como ser perdoado. Mas aqui Deus fala através do profeta Isaías: torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Mas tem que o homem tornar para Deus, ir ao encontro, pedindo socorro, pedindo perdão. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Nós só podemos conhecer como é o pensamento de Deus e o caminho de Deus através da Bíblia. Então, se a nossa vida está totalmente ao contrário do que a Bíblia ensina, nós não estamos na presença de Deus. Nós estamos nos nossos pensamentos e nos nossos caminhos. E temos que tornar para Deus. Ele é grandioso em perdoar. Versículo 9 diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então ele comparou aqui o céu e a terra. A distância do nosso pensamento para o de Deus é muito grande, porque o nosso pensamento do homem, naturalmente, porque ele é carne, é pecador, é carnal, é egoísta, só pensa em se deleitar nos seus prazeres. E o pensamento de Deus é diferente.
Mas ele expressa o seu pensamento na Bíblia. Ele expressa que o pensamento dele é aceitar Jesus Cristo, seu Filho, viver honrando o seu nome, proclamando que Jesus Cristo é o único que pode perdoar, que pode salvar, vivendo uma nova vida, nascendo de novo, porque creu em Jesus Cristo. E tendo misericórdia dos pecadores, proclamando que Jesus Cristo é o perdão, é a salvação, que nós somos transgressores da lei, mas temos perdão em Cristo Jesus. E aqui ele nos aconselha a tornarmos para Deus. Os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. Muitas pessoas interpretam aqui pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora, as pessoas são muito preocupadas, até os cristãos, na sua própria felicidade, mais do que em buscar o reino em primeiro lugar, mais do que em proporcionar felicidade para o próximo também, a sua felicidade, o seu bem-estar. E muitas vezes esse versículo aqui, que os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos são mais altos, eles interpretam e falam para as pessoas que em relação a conquistas materiais, a conquistas na vida pessoal, que você sonha pouco, mas que Deus tem sonhos muito mais altos para você, materialmente, na sua vida sentimental, na sua vida financeira. Nós sabemos que Deus quer o melhor para nós, mas o que Deus está falando aqui é da vida espiritual, porque infelizmente as pessoas estão como Marta, né? Não estão como Maria, estão se preocupando só com as ansiedades de se fazerem felizes a si mesmos e não estão buscando o reino de Deus em primeiro lugar, nem estão se preocupando em viver uma vida espiritual saudável, que é colocando o reino de Deus em primeiro lugar, é sendo humilde, é amando a Deus, amando o próximo, tendo zelo pelo seu reino, se contentando com tudo que Deus nos dá, não sendo ambiciosos, gananciosos. Então as coisas estão um pouco invertidas, mas a gente tem que orar, né, por irmãos que estão pensando dessa maneira, para que Deus tenha misericórdia e abra os seus olhos. No versículo 10 diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Então, sempre que a gente falar a palavra de Deus, abrir os nossos lábios, de acordo com o que está escrito na Bíblia, seguindo o que diz a Bíblia, ensinando fielmente o que diz na Bíblia, essa palavra não voltará vazia, porque é Deus quem nos envia a falar. Porque ele disse para os discípulos: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo quanto vos ordenei. Então, depois da crença, do batismo, não é para abandonar, é para ensinar. Jesus viveu aqui o tempo todo ensinando, por isso que ele deixou as Escrituras. Nós precisamos do ensino bíblico para acertarmos a nossa vida com Deus. Nós nascemos de novo quando cremos em Jesus, o nosso desejo é agradar a Deus, mas nós temos muitos pensamentos errados, muitos ensinos errados que recebemos da vida secular, em nossas casas, quando não líamos a Bíblia. Então nós temos que ler as Escrituras para saber realmente como é o pensamento de Deus, que é muito mais alto do que o nosso. Muito mais alto, mas é um pensamento humilde. Porque Jesus Cristo é manso e humilde de coração. Ele mesmo diz: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados,
Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e todas as árvores do campo baterão palmas. Graças a Deus, porque Deus nos concede sempre, a todos nós, seus seguidores, a vontade de falar, de ensinar sobre a sua palavra. Até para os nossos irmãos que estão esquecendo de ler a Bíblia, né? Que estão com preguiça de abrir a Bíblia, de dedicar o seu tempo a Deus, que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Esfriamento, desleixo pela palavra de Deus, nós devemos nos arrepender e tornarmos para Deus, porque Ele é rico em perdoar. E se estivermos em maus caminhos também, abandonar. E se tivermos com pensamentos malignos também, abandonar e buscar o perdão de Deus. Porque Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário para perdoar todo aquele que se arrepende e que crê nele. Graças a Deus, porque Ele é grande em perdoar. Aqui está escrito na Bíblia. Isaías 55:7 diz: torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Te agradecemos, ó Pai, porque Tu és grandioso em perdoar. E te agradecemos pelo perdão das nossas transgressões, pelo perdão que recebemos quando nos rebelamos